Eu vou te dar $100.000 se você me servir em chinês. A voz de Richard Blackwood ecoou pelo salão do Prestige Club, o restaurante mais caro de Manhattan, fazendo todas as conversas pararem instantaneamente. As notas verdes caíram na bandeja prateada de Jasmine como insultos materializados, uma por uma. $100.000 espalhados pelo metal polido, criando um espetáculo grotesco que fez todos os olhos da elite de Nova York se virarem para ela. Jasmine Williams tinha 29 anos e nunca imaginou que sua vida como doutora em linguística se transformaria numa luta diária pela sobrevivência. Ali estava ela, no seu impecável uniforme preto, servindo champanhe de $5.000 para homens que nem olhavam para o rosto dela quando faziam seus pedidos. Richard se recostou na sua cadeira de couro italiano. Um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto artificialmente bronzeado. Qual é o problema, querida? $100.000 não é suficiente? Ele gesticulou para os 3 investidores japoneses sentados à sua mesa. Meus amigos aqui vão julgar se o seu chinês é convincente. O restaurante inteiro tinha se transformado numa arena romana moderna. Os clientes nas outras mesas fingiam olhar para seus pratos de lagosta, mas todos os ouvidos estavam sintonizados no show de humilhação que Richard estava orquestrando. Era terça-feira à noite no coração financeiro de Nova York, onde homens como ele decidiam o destino de economias inteiras antes da sobremesa. Jasmine olhou para o dinheiro espalhado na sua bandeja. $100.000 era mais do que seu salário de 2 anos como garçonete. Era o suficiente para pagar as contas médicas da mãe dela, tirar sua irmã mais nova da escola pública precária, finalmente respirar sem aquele aperto no peito que a acompanhava há 3 anos. Mas ela sabia que não era sobre dinheiro. Era sobre poder. Era sobre Richard Blackwood, um magnata imobiliário de 52 anos, provando aos investidores importantes que ele estava no controle, que ele podia humilhar uma simples garçonete negra só porque podia. Sabe o que é melhor? Richard continuou, batendo palmas lentamente numa simulação de aplauso. Se você falhar, vai ter que se desculpar aqui na frente de todos por desperdiçar nosso tempo. Porque eu aposto minha fortuna que você nem sabe como dizer obrigado em chinês. A risada dos investidores japoneses foi estranha, forçada. Um deles, um homem mais velho com óculos de armação dourada, franziu a testa com visível desconforto. Jasmine respirou fundo. Seus dedos cavaram na lateral da bandeja até seus nós dos dedos ficarem brancos. Por um breve momento ela pensou na sua vida antiga, quando era doutora Jasmine Williams, quando dava palestras em universidades internacionais, quando seu nome era sinônimo de excelência acadêmica. 3 anos atrás, tudo tinha desmoronado quando sua mãe foi diagnosticada com câncer. As contas médicas, a falência, a perda de tudo. Agora ela estava ali, sendo humilhada por um homem que provavelmente nem sabia conjugar um verbo em inglês corretamente. Eu aceito, ela disse, e sua voz saiu mais firme do que ela esperava. O sorriso de Richard vacilou por uma fração de segundo. O quê? Eu aceito sua proposta, Sr. Blackwood. Vou servi-lo em chinês. E, quando eu terminar, o senhor vai me pagar os 100.000 aqui na frente de todos. Enquanto todos zombavam da garçonete que ousou aceitar o desafio impossível, seus olhos revelavam uma serenidade que só existe naqueles que enfrentaram tempestades muito piores e guardavam segredos poderosos demais para serem revelados antes da hora certa. Richard bateu palmas devagar, o som ecoando pela sala como tiros. Perfeito. Então vamos tornar isso mais interessante. Ele se virou para os investidores japoneses, seu sorriso cruel se espalhando ainda mais. Senhores, vocês acabaram de testemunhar arrogância típica. Esta funcionária realmente acredita que pode nos impressionar. Hiroshi Tanaka, o investidor mais velho, ajustou seus óculos com visível desconforto. Richard talvez seria melhor. Não, Hiroshi. Richard o interrompeu levantando a mão. Você precisa entender como as coisas funcionam aqui. Essas pessoas vivem num mundo de fantasia. Ele gesticulou desdenhosamente para Jasmine. Aposto que ela assistiu alguns filmes de Kung Fu e acha que pode impressionar vocês com algumas palavras soltas. O segundo investidor, Kenji Yamamoto, franziu a testa. Seu inglês era perfeito, sem sotaque. Isso está ficando desconfortável, Richard. Desconfortável? Richard riu alto.
Isso é educacional. Vocês querem investir em Nova York? Precisam entender a realidade. Ele apontou para Jasmine. Esta mulher provavelmente nem terminou o ensino médio. Ela trabalha aqui porque não serve para mais nada. Jasmine permaneceu imóvel. Mas por dentro, as memórias a transportaram de volta 3 anos. Quando sua vida tinha significado. Doutora Jasmine Williams, professora titular de Linguística Computacional na Universidade de Colômbia, especialista em processamento de linguagem natural, fluente em 9 idiomas, palestrante internacional procurada por grandes corporações. Tudo mudou com um telefonema no meio da noite. Sua mãe teve um derrame. É grave. Dorothy Williams, 58 anos, única família de Jasmine, estava em coma. As contas médicas começaram como um gotejamento e se tornaram uma avalanche. O plano de saúde negado. Procedimentos experimentais não cobertos. Terapias intensivas. Jasmine vendeu tudo. Seu apartamento em Manhattan, seu carro, suas joias, até sua coleção de livros raros. Ela tirou licença da universidade. Depois um sabático. Depois simplesmente não conseguiu voltar. Quando Dorothy finalmente acordou depois de 6 meses, ela estava diferente. Precisava de cuidados 24 horas, fisioterapia, medicamentos caros. O seguro tinha limites. Jasmine tinha a escolha. A dívida médica chegou a $800 mil. Ela declarou falência. A universidade preencheu sua posição. Colegas pararam de retornar suas ligações. Amigos desapareceram quando perceberam que ela não era mais útil para suas carreiras. Sabe qual é o problema com vocês? Richard continuou, agora completamente bêbado do próprio poder. Sempre querem mais do que merecem. Sempre tentando ser algo que não são. Jasmine piscou, retornando ao presente. Ela observou Richard gesticular dramaticamente, sem saber que estava prestes a enfrentar alguém com doutorado em linguística aplicada do MIT, especializada em dialectologia chinesa, que tinha dado aulas magistrais sobre variações tonais do mandarim para salas de pós-graduação lotadas. Você sabe quantos idiomas eu falo? Richard perguntou aos investidores retoricamente. Inglês e dinheiro. E isso é tudo que importa no mundo real. Yuki Sato, o terceiro investidor que tinha permanecido em silêncio, finalmente falou. Seu inglês tinha um leve sotaque, mas era preciso. Talvez devêssemos dar a ela uma chance real. Uma chance real? Richard riu. Yuki, você é bondoso demais. Mas olhe para ela. Realmente olhe. Ele apontou para Jasmine com desdém. Esta mulher carrega bandejas para viver. Ela provavelmente mal consegue pagar o aluguel de um apartamento de um cômodo no Bronx. Ele não estava errado. Jasmine dividia um apartamento minúsculo com 3 outras pessoas. Trabalhava em 2 empregos, garçonete no Prestige Club à noite, cuidadora numa clínica durante o dia. Dormia 5 horas por noite quando tinha sorte. Cada centavo ia para os medicamentos da mãe, fisioterapia, despesas básicas de sobrevivência. Mas Richard não sabia que ela ainda tinha acesso a portais acadêmicos, que estudava linguística computacional nas primeiras horas da manhã, quando não conseguia dormir, que correspondia com pesquisadores em Pequim em mandarim fluente, que sua tese sobre processamento neural de linguagem tinha sido citada em mais de 200 artigos internacionais. Vamos estabelecer as regras claramente, Richard anunciou, claramente se divertindo. Se ela conseguir fazer um pedido convincente em chinês, não palavras soltas, mas uma apresentação completa do menu com explicações detalhadas, eu pago os 100 mil. Hiroshi tentou novamente. Richard, isso realmente não é necessário. Mas Richard continuou, ignorando completamente a objeção. Quando ela falhar, e ela vai falhar espetacularmente, ela vai se ajoelhar aqui mesmo e se desculpar com cada pessoa neste restaurante por desperdiçar nosso tempo. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Até os garçons pararam de se mover. Os clientes nas outras mesas tinham se virado completamente para assistir ao espetáculo. E mais, Richard não conseguia parar. Ela vai admitir publicamente que tentou nos enganar, que não passa de uma impostora desesperada, implorando por atenção. Yuki balançou a cabeça, visivelmente perturbado. Isso não está certo. Está absolutamente certo. Richard bateu o punho na mesa, fazendo os copos chacoalharem. Vocês querem fazer negócios comigo? Precisam entender como eu opero.
Não tolero mentiras. Não tolero atuação. E definitivamente não tolero ninguém tentando me fazer parecer um idiota. Jasmine observou tudo com a calma de alguém que já tinha perdido muito mais do que sua dignidade. 3 anos servindo mesas tinha ensinado a ela que há momentos de recuar e momentos de avançar. Este era um momento de avançar. Eu aceito todas as condições, ela disse calmamente. Ah, Richard riu incrédulo. Até ajoelhar e se desculpar quando você falhar? Até isso. E admitir publicamente que é uma impostora? Se eu falhar, sim. Richard se virou para os investidores, seus braços abertos num gesto teatral. Senhores, vocês estão prestes a testemunhar uma lição valiosa sobre a diferença entre confiança real e delírio. Ele não tinha ideia de que cada palavra cruel que saía da sua boca estava alimentando uma força que crescia no silêncio. Uma determinação forjada por 3 anos de humilhação que estava prestes a encontrar sua vazão da forma mais devastadora possível. Enquanto todos os presentes se acomodavam para assistir ao que pensavam ser apenas mais uma demonstração de poder sobre os vulneráveis, ninguém notou o brilho quase imperceptível de satisfação que passou pelos olhos de Jasmine. O olhar de alguém que finalmente tinha encontrado a oportunidade perfeita para mostrar que algumas batalhas são vencidas muito antes de serem travadas. Muito bem. Então vamos começar este espetáculo, Richard anunciou, batendo palmas como um diretor de circo. Mas primeiro, preciso ter certeza de que não há trapaça. Ele gesticulou para um garçom próximo. Traga o menu chinês especial, aquele que usamos para investidores de Xangai. O garçom hesitou. Sr. Blackwood, esse menu tem mais de 40 pratos diferentes com descrições técnicas muito específicas. Perfeito, Richard riu alto. Se nossa especialista em idiomas realmente sabe chinês, ela não terá nenhum problema com alguns detalhes técnicos, certo? Hiroshi Tanaka se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Richard, isso está se tornando cruel. Talvez devêssemos. Cruel? Richard o interrompeu. Hiroshi, você não entende. Isso é pedagogia. Essas pessoas precisam aprender seus limites. Ele apontou para Jasmine. Olhe para ela. Ela ainda mantém aquela pose arrogante. Ainda acredita que pode nos enganar. O que Richard não sabia era que naquele exato momento, Jasmine estava mentalmente revisando sua tese de doutorado sobre variações dialetais no mandarim contemporâneo. 3 anos atrás, ela tinha passado 6 meses em Pequim como pesquisadora visitante na Universidade de Línguas Estrangeiras da China, estudando especificamente terminologia gastronômica regional. Sua orientadora, a professora Chen Li Ming, tinha sido extremamente rigorosa. Candidata a doutora Williams, ela costumava dizer em mandarim, se você não consegue explicar um prato de Sichuan usando os tons corretos de Pequim, como espera traduzir acordos comerciais para corporações multinacionais? Jasmine tinha chorado de frustração muitas noites naquele pequeno apartamento em Pequim, memorizando não apenas vocabulário, mas sutilezas culturais, variações regionais, gírias culinárias que só chefes nativos conheciam. Ela tinha apresentado sua pesquisa em mandarim fluente para um painel de professores chineses, que a questionaram por 2 horas seguidas, sem uma única palavra em inglês. Enquanto esperamos pelo menu, Richard continuou, claramente divertido. Que tal ela nos contar um pouco sobre sua experiência com idiomas? Ele fez aspas no ar com desdém. Onde exatamente você aprendeu chinês? Assistindo filmes com legendas? Yuki Sato, que tinha permanecido relativamente quieto, finalmente falou. Richard, posso fazer uma pergunta? Seu inglês era preciso, formal. Por que isso é tão importante para você? Por quê? Richard se recostou na cadeira. Vocês estão considerando investir 200 milhões comigo. Precisam entender como eu opero. Como identifico pessoas que tentam se passar por algo que não são. Ele gesticulou dramaticamente. Esta mulher está claramente mentindo sobre suas habilidades. E se não consigo detectar uma mentira tão óbvia, como podem confiar no meu julgamento para investimentos? Kenji Yamamoto balançou a cabeça. Isso não faz sentido nenhum, Richard. Mesmo que ela não saiba chinês, isso não tem nada a ver com sua competência nos negócios. Tem sim.
Richard bateu o punho na mesa. É sobre integridade, sobre honestidade, sobre não tolerar pessoas que tentam me enganar. O que nenhum deles percebia era que, enquanto Richard falava, Jasmine estava observando cada detalhe. Nos últimos 6 meses servindo no Prestige Club, ela tinha desenvolvido uma habilidade peculiar: ler pessoas, especialmente pessoas poderosas e arrogantes. Richard Blackwood era um livro aberto para qualquer um que soubesse as páginas certas. Ele constantemente mencionava seus investidores asiáticos, sempre pronunciando mal nomes japoneses, sempre fazendo referências culturais completamente erradas. Semana passada, ela tinha servido uma mesa onde ele tentou impressionar clientes coreanos, falando sobre tradições chinesas antigas. O homem era uma fraude cultural disfarçada de magnata internacional. Ah, aqui está, Richard anunciou quando o garçom trouxe um menu encadernado em couro. Menu especial direto dos nossos chefes de Xangai. 40 pratos cada um com descrição técnica completa. Ele abriu o menu e sua expressão mudou ligeiramente. Por um segundo ele pareceu menos confiante. Bem, tem muitos caracteres aqui, ele murmurou. Hiroshi se inclinou para ver. Posso dar uma olhada? Não. Richard fechou o menu rapidamente. Ela precisa fazer isso sozinha, sem ajuda. Ele entregou o menu para Jasmine. Vamos lá, especialista. Descreva 5 pratos diferentes em chinês, com detalhes. Jasmine pegou o menu, abriu na primeira página e quase sorriu. Era exatamente o tipo de menu que ela tinha estudado exaustivamente em Pequim. Ela imediatamente reconheceu várias especialidades de Sichuan que não apenas tinha estudado, mas preparado durante suas aulas de imersão cultural. Posso escolher quais pratos? Ela perguntou calmamente. Claro, Richard riu. Escolha os mais fáceis, se quiser. Você vai falhar de qualquer jeito. O que Richard não podia imaginar era que naquele momento, Jasmine estava mentalmente folheando sua memória da apresentação que tinha dado na Universidade de Pequim sobre a evolução da terminologia gastronômica no mandarim contemporâneo. Ela tinha defendido aquela apresentação para uma audiência de 200 pessoas, incluindo críticos gastronômicos e chefes renomados. Antes de começar, Jasmine disse olhando diretamente para Hiroshi. Gostaria de confirmar algo com os senhores. Vocês falam mandarim fluentemente? Hiroshi piscou surpreso. Eu falo um pouco. E o senhor, Sr. Yamamoto? Kendi balançou a cabeça. Só o básico. Por que pergunta? Richard riu alto. Viu? Já está fazendo desculpas. Ah, vocês não vão entender mesmo. Ele imitou uma voz infantil. Patético. Na verdade, Jasmine continuou calmamente. Perguntei por que quero ter certeza de que haverá pelo menos uma pessoa qualificada para avaliar minha pronúncia, entonação e uso correto dos tons. Yuki Sato se endireitou na cadeira. Eu sou fluente, ele disse lentamente. Nasci em Osaka, mas morei em Taiwan por 10 anos. Meu mandarim é adequado. Richard hesitou pela primeira vez. Bem, isso é. Claro, perfeito. Mas por dentro, ele estava começando a sentir uma pontada de nervosismo. Até aquele momento, a confiança inabalável de Jasmine tinha sido meramente irritante. Agora estava começando a parecer genuína. Tem mais uma coisa, Jasmine continuou. Você mencionou que isso é sobre integridade e honestidade. Posso sugerir que tornemos mais interessante? Como assim? Richard perguntou, sua voz ligeiramente menos confiante. Se eu conseguir não apenas descrever 5 pratos em mandarim, mas também explicar suas origens regionais, técnicas de preparo e significado cultural, você dobra a aposta para $200 mil. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons pararam de se mover. E se eu falhar? Jasmine continuou. Além de me ajoelhar e me desculpar, trabalharei de graça neste restaurante por um mês inteiro. Richard a encarou. Por um momento ele pareceu querer recusar. Mas com todos os olhos sobre ele, especialmente os dos investidores japoneses, ele não podia parecer covarde. $200 mil, ele repetiu lentamente. Isso mesmo. E você trabalha de graça por um mês se falhar. Correto. Hiroshi tentou intervir uma última vez. Isso foi longe demais. Eu aceito. Richard anunciou estendendo a mão para Jasmine.
200.000 se você conseguir. 1 mês de trabalho escravo se falhar. Jasmine apertou sua mão firmemente. Negócio fechado. O que ela não disse, o que manteve cuidadosamente escondido atrás daquela expressão serena, era que 3 anos atrás, ela tinha sido convidada pelo embaixador chinês nos Estados Unidos para um jantar onde traduziu simultaneamente discursos diplomáticos sobre cooperação gastronômica internacional. O que ela não mencionou era que sua tese tinha sido publicada pela Cambridge University Press sob o título Pontes Linguísticas: Como o vocabulário alimentar reflete a evolução cultural no mandarim moderno. O que ela não revelou era que por 6 meses seguidos, ela tinha jantado com famílias chinesas em Pequim, discutindo receitas ancestrais e dialetos que nem todos os nativos dominavam. Enquanto Richard se preparava para testemunhar o que acreditava ser a humilhação definitiva de uma mera garçonete, Jasmine respirou fundo e se preparou para mostrar a diferença entre arrogância baseada em privilégio e confiança construída sobre conhecimento real. O menu estava aberto diante dela. Os investidores se inclinaram para a frente. O restaurante inteiro prendeu a respiração. E então, com toda a calma de alguém que tinha enfrentado painéis acadêmicos chineses que fariam Richard Blackwood chorar de intimidação, Jasmine começou a falar em mandarim tão perfeito e fluente que até os olhos de Yuki Sato se arregalaram de surpresa. Naquele momento, quando as primeiras palavras saíram da sua boca com a precisão de alguém que tinha passado anos estudando não apenas a língua, mas a alma cultural por trás de cada sílaba, ficou claro que isso não seria apenas uma lição sobre idiomas. Seria uma aula magistral sobre como a verdadeira competência sempre encontra um jeito de se revelar, especialmente quando subestimada por aqueles que confundem dinheiro com inteligência. Boa noite, senhores. Permitam-me apresentar nossa seleção especial para esta noite, Jasmine disse em mandarim, sua pronúncia tão perfeita que Yuki Sato imediatamente se endireitou na cadeira, seus olhos arregalados. Não era apenas fluência, era mandarim acadêmico, formal, com tons precisos que demonstravam anos de estudo intensivo. Jasmine continuou, sua voz fluindo como música. Começaremos com o autêntico mapo tofu de Sichuan, preparado com pimentas Pixian de 2 anos, seguindo a técnica tradicional do mestre Chen de Chengdu. Ela explicou em mandarim. Este prato representa a filosofia culinária de equilibrar o mala, a dormência da pimenta de Sichuan com o calor das pimentas vermelhas. A textura sedosa do tofu simboliza a harmonia entre simplicidade e complexidade. Meu Deus! Yuki murmurou em inglês olhando para os outros investidores. Ela não está apenas falando mandarim. Está explicando filosofia gastronômica com vocabulário que nem todos os chineses conhecem. O rosto de Richard começou a empalidecer. Isso tem que ser um truque. Jasmine se virou para ele e pela primeira vez naquela noite sorriu. Gostaria que eu continuasse no dialeto de Pequim, cantonês de Hong Kong, ou talvez mandarim taiwanês, Sr. Blackwood? Ela perguntou calmamente em inglês. O que você quer dizer com dialetos diferentes? Richard gaguejou. Bem, Jasmine respondeu. E então começou a falar em cantonês fluente. Em Hong Kong, apresentaríamos o mesmo prato com uma abordagem cultural diferente, enfatizando as tradições das casas de chá da dinastia Qing. Ela explicou em cantonês. Yuki bateu a mão na mesa. Cantonês perfeito, sotaque autêntico de Hong Kong. Richard estava visivelmente desesperado agora. Quem diabos você é? Jasmine pausou, olhou para ele com uma calma devastadora e respondeu. Eu sou doutora Jasmine Williams, PhD em Linguística Computacional pela Universidade de Colômbia, especializada em processamento de linguagem natural, fluente em 9 idiomas, ex-professora titular, pesquisadora visitante na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, autora de Pontes Linguísticas. Como o vocabulário alimentar reflete a evolução cultural no mandarim moderno, publicado pela Cambridge University Press. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Trabalhei como tradutora simultânea para a ONU, para embaixadas, para conferências internacionais.
Há 3 anos larguei tudo para cuidar da minha mãe quando ela teve um derrame. As contas médicas me levaram à falência. Sua voz não vacilou uma única vez. Hiroshi estava sem palavras. Você é uma doutora de verdade. Com pós-doutorado em dialectologia chinesa pelo MIT. Jasmine respondeu calmamente. Passei 6 meses em Pequim estudando terminologia alimentar regional, especificamente para minha tese. Richard tentou se recuperar, mas sua voz saiu estrangulada. Isso é impossível. Uma doutora não pode estar trabalhando como garçonete. Jasmine o interrompeu. Por que não, Sr. Blackwood? Doutores não precisam comer? Não precisam pagar contas? Não podem ter famílias doentes que precisam de cuidados? Yuki se levantou da cadeira. Richard, você acabou de tentar humilhar publicamente uma das acadêmicas mais qualificadas que já conheci. Eu não sabia, Richard protestou desesperadamente. Exatamente, disse Jasmine, sua voz cortando como uma faca. Você não sabia, mas assumiu. Você olhou para uma mulher negra servindo mesas e decidiu que ela era ignorante, sem educação, inferior. Kenji balançou a cabeça em descrença. Richard, que tipo de pessoa você é? Deixe-me terminar a apresentação. Jasmine continuou, retornando ao mandarim. O segundo prato é pato laqueado, preparado segundo a técnica do restaurante Quanjude. Estabelecido em 1864. O processo de marinação de 24 horas e o forno tradicional de lenha de fruta criam a pele crocante, característica que representa séculos de refinamento culinário, ela explicou. Com perfeição técnica, Richard estava suando agora. As pessoas nas outras mesas tinham parado de fingir que não estavam prestando atenção. Todos estavam assistindo hipnotizados. O terceiro prato, Jasmine continuou em mandarim, é o Xiaolongbao de Xangai, onde cada bolinho contém exatamente 18 dobras, um número que simboliza prosperidade na cultura chinesa. O caldo dentro é preparado com tutano de porco gelatinizado, que se liquefaz no vapor, uma técnica desenvolvida durante a dinastia Ming. Yuki estava traduzindo rapidamente para os outros em inglês. Ela está explicando detalhes históricos e técnicos que só chefes mestres conhecem. Isso é extraordinário. Pare! Richard gritou de repente, batendo o punho na mesa. Pare com essa farsa. Isso é armação. Vocês planejaram isso. Armaram o quê? Yuki se virou para ele, sua voz gelada. Que ela sabe mais sobre cultura chinesa do que você jamais sonhou em aprender? Ela não pode ser doutora e estar trabalhando aqui. Richard estava claramente em pânico agora. Por que não? Hiroshi perguntou friamente. Porque pessoas como você acreditam que inteligência e educação são propriedade exclusiva dos ricos. Jasmine colocou o menu sobre a mesa. Sr. Blackwood, você me ofereceu $200 mil para fazer algo que eu fazia profissionalmente há 5 anos, antes da vida me derrubar. Descrição técnica de culinária chinesa era literalmente parte da minha área de pesquisa. Isso não pode estar acontecendo, Richard murmurou, passando as mãos pelo cabelo. Está acontecendo, Yuki disse, tirando o celular do bolso. E sabe de uma coisa, Richard? Minha empresa estava considerando uma parceria de 200 milhões com você. Ele começou a digitar. Estava. Não, espere. Richard se levantou desesperado. Um homem que humilha publicamente uma acadêmica brilhante por puro preconceito não é alguém com quem fazemos negócios. Kenji disse, também tirando o telefone. Vocês não podem cancelar tudo por causa de um mal-entendido. Richard implorou. Mal-entendido? Hiroshi riu sem humor. Você tentou destruir a dignidade desta mulher por diversão. Isso não é um mal-entendido. É crueldade. Jasmine observou Richard desmoronar, mas não sentiu satisfação. Apenas uma tristeza profunda de que homens como ele existissem. Sr. Blackwood, seus $200 mil, por favor. Com mãos trêmulas, Richard abriu a carteira e começou a contar as notas. Cada nota que ele colocava sobre a mesa parecia arrancar um pedaço da sua arrogância. Agora, Jasmine disse quando ele terminou, gostaria que você se desculpasse, não comigo, mas com todas as pessoas que tiveram que aguentar seus preconceitos ao longo dos anos. Richard olhou em volta. O restaurante inteiro estava assistindo.
Clientes importantes, pessoas da alta sociedade, todos testemunhando sua humilhação completa. Eu me desculpo, ele murmurou. Não ouvi você, Jasmine disse calmamente. Eu me desculpo, Richard gritou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Foi naquele momento, quando um dos homens mais poderosos de Manhattan publicamente implorava perdão pela sua ignorância, que todos perceberam que tinham acabado de testemunhar algo muito maior do que simples vingança. Eles tinham visto como a verdadeira grandeza sempre encontra um jeito de se revelar, especialmente quando testada por tiranos mesquinhos que confundem dinheiro com superioridade moral. 6 meses depois, Jasmine estava no seu escritório no 47º andar de um arranha-céu em Manhattan, diretora de Relações Interculturais da Tanaka Yamamoto International. Ela ganhava $180 mil por ano e tinha se tornado referência em comunicação corporativa multicultural. Yuki Sato tinha pessoalmente oferecido a posição após aquela noite memorável. Pessoas com sua inteligência e dignidade são exatamente o que precisamos para expandir nossos negócios globalmente, ele disse em japonês perfeito, uma língua que Jasmine também falava fluentemente. Sua mãe, Dorothy, agora recebia os melhores cuidados médicos. Elas tinham se mudado para um apartamento espaçoso no Upper West Side. Sua recuperação era lenta, mas constante. Richard Blackwood não teve tanta sorte. A história da sua humilhação pública tinha se espalhado pelas redes sociais, viralizando com a manchete: Magnata racista destruído pela doutora Garçonete. O vídeo gravado pelos clientes alcançou 15 milhões de visualizações. Os investidores japoneses não apenas cancelaram a parceria de 200 milhões, mas espalharam a história nos círculos empresariais internacionais. Outros investidores se retiraram. Bancos questionaram empréstimos. Sua empresa de construção faliu em 3 meses. Sua esposa pediu o divórcio, levando metade dos bens restantes. Seus filhos adultos cortaram contato envergonhados. Richard perdeu seu apartamento em Manhattan, seu carro de luxo, sua reputação. Ele tentou me diminuir porque acreditava que seu dinheiro o tornava superior. Jasmine refletiu durante uma palestra na Universidade de Columbia, onde tinha retornado como palestrante convidada. Mas ele descobriu que inteligência, dignidade e competência não podem ser compradas numa loja. Na plateia, estudantes lhe deram uma ovação de pé. Alguns choraram, inspirados pela sua jornada de superação. Richard agora trabalha como vendedor numa concessionária de carros em Queens, ganhando salário mínimo. Ele às vezes reconhece Jasmine nas notícias de negócios, sempre como uma especialista respeitada em programas de TV. Jasmine aprendeu que a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucaram. É construir algo tão grande que a mesquinharia deles se torna irrelevante. Ela transformou anos de humilhação em combustível para um sucesso que nenhuma pessoa preconceituosa poderia ter imaginado. A vida tentou silenciá-la, mas ela respondeu com excelência. O racismo tentou limitá-la, mas ela se expandiu além de qualquer fronteira. A arrogância tentou humilhá-la, mas ela se elevou acima de todas as expectativas